Constitucional número 103, ela não modificou a contribuição desses dois segurados. Então aqui continua como já era antes da emenda constitucional número 103. Essa emenda constitucional número 103, ela alterou a forma de calcular as contribuições de empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. Mas isso já estudamos no vídeo anterior. Aqui, a contribuição do contribuinte individual e do segurado facultativo continua sendo na forma estabelecida no artigo 21 da Lei 8.212. O caput do artigo 21 da Lei 8.212 diz que as contribuições dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o salário de contribuição. Então, a alíquota é 20% e a base de cálculo é o salário de contribuição. Essa é a regra geral para a contribuição desses dois segurados, contribuinte individual e segurado facultativo. Porém, o parágrafo 2º, ele permite que esses dois segurados optem por uma contribuição com valor menor. Agora, se eles optarem por recolher suas contribuições na forma do parágrafo 2º, o que é que eles perdem? Eles perdem o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Porque o parágrafo 2º diz assim: no caso de opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, eles contribuirão aqui com alíquota menor e com uma base de cálculo diferenciada. Aí você pergunta, professor, mas a emenda constitucional número 103, ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, não faria mais sentido esse parágrafo 2º. Bem, é verdade que a emenda constitucional número 103, ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. O que é aposentadoria por tempo de contribuição? É uma aposentadoria que exige apenas tempo de contribuição e não exige idade mínima. A emenda constitucional 103, ela acabou com esse tipo de aposentadoria, chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, a própria emenda constitucional número 103, ela trouxe algumas regras de transição que ainda asseguram esse tipo de aposentadoria para quem já era filiado ao regime geral na data da publicação da emenda 103. Então, para quem se filiou ao regime geral depois da data da publicação da emenda constitucional número 103, esse aí não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição de forma nenhuma. Mas para quem já era filiado, se preencher determinados requisitos previstos na regra de transição, poderá sim ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Esses requisitos e essas regras de transição, nós estudamos lá no módulo onde tratamos dos benefícios do regime geral de previdência social. Você deve se lembrar quais são essas regras de transição. Se não se lembrar, assista de novo lá o módulo 5. Eu expliquei tudo no módulo que trata dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, o contribuinte individual e o segurado facultativo que optar por contribuir aqui na forma do parágrafo 2º, mesmo que ele tenha ingressado, mesmo que ele tenha se filiado ao regime geral antes da data da publicação da emenda 103, mesmo assim, se ele optar por recolher de acordo com o parágrafo 2º, ele não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, ele não é obrigado a optar. Como o próprio nome diz, é uma opção. Se é opção, opta quem quiser. Tá bom? Se ele quiser, ele pode recolher 20% sobre o salário de contribuição. Aí vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que tenha se filiado até a data da publicação da emenda 103. Se tivesse filiado depois da emenda 103,
mesmo que contribua com 20% sobre o salário de contribuição, não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Bem, esse parágrafo 2º, que traz alíquotas e base de cálculo reduzida, ele é uma regulamentação aqui da Constituição Federal, o parágrafo 12 do artigo 201 da Constituição. Esse parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, que apresenta aquelas contribuições com alíquota menor e com a base de cálculo menor, nada mais é do que a regulamentação desse parágrafo 12 do artigo 201 da Constituição, que diz assim: lei instituirá um sistema especial de inclusão previdenciária. Aqui é para incluir aquele pequeno trabalhador avulso, o cara que vende pipoca na porta do colégio, o cara que é vendedor da Avon, alguma coisa desse tipo assim. Aquele pequeno trabalhador autônomo ou aquela dona de casa que ainda não era filiada à Previdência. Então a Constituição está determinando aqui no parágrafo 12 do artigo 201 que haverá um sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas. Vejam, alíquotas diferenciadas, se é para incluir esses trabalhadores que não têm previdência, então essa alíquota diferenciada só pode ser uma alíquota menor, né? Não teria cabimento ser uma alíquota diferenciada maior. Não, uma alíquota diferenciada menor, para atender a trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontrem em situação de informalidade. É esse o objetivo ali do parágrafo 2º do artigo 21. E aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Vejam, aqui não é para empregado doméstico. Aqui é para quem exerce trabalho doméstico no âmbito da sua própria residência. Empregado doméstico exerce um trabalho doméstico, mas não é no âmbito da sua própria residência. O empregado doméstico exerce um trabalho doméstico no âmbito residencial do empregador. Então aqui não engloba o empregado doméstico. Aqui engloba, por exemplo, uma dona de casa que não tem nenhum trabalho remunerado, mas ela cuida da sua própria casa. Então ela pode se inscrever como segurada facultativa e optar por recolher com alíquota menor, ou seja, recolher com base no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212. Aí aqui, ó, aqueles sem renda própria que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico, desde que pertencente a famílias de baixa renda. Então, esse sistema especial de inclusão previdenciária é para esses trabalhadores que se encontram nessa situação. Aí aqui o parágrafo 13 do artigo 201 da Constituição diz: a aposentadoria concedida ao segurado que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo. Então percebam, aqui quem opta, o contribuinte individual e o segurado facultativo que opta por recolher na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212, primeira coisa que ele tem que observar, que ele tem que prestar atenção, ele não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo que ele tenha se filiado ao regime geral antes da emenda 103. Segundo, que ele tem que prestar atenção para depois não ficar, mas eu não sabia que era assim. Tem que prestar atenção. O valor da sua aposentadoria no dia que você for se aposentar vai ser só um salário mínimo. Está muito claro ali no parágrafo 13 do artigo 201 da Constituição. Então, quem opta por recolher na forma do parágrafo 2º aqui, que nós vamos falar, presta atenção. Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e, além disso, a aposentadoria que ele vai ter direito vai ser só de um salário mínimo. Um salário mínimo. Então, vamos lá. Quem é que pode recolher com a alíquota de 11%? Aí, esse 11% é sobre que valor? É sobre um salário mínimo. Já que a aposentadoria vai ser só um salário mínimo,
Então, essas alíquotas aqui do parágrafo 2º, elas também incidirão sobre um salário mínimo, tá ok? Você pode observar aqui, ó, a Lei 8.212, esse parágrafo 2º do artigo 21, que está aqui, ó, parágrafo 2º. No caso de opção pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição é aqui, ó, incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Aí eu te pergunto, qual é o limite mínimo mensal do salário de contribuição para segurado facultativo e para contribuinte individual? Resposta, um salário mínimo. Então percebam, essas alíquotas aqui de 11% ou de 5% que a gente vai ver agora, elas incidirão sobre qual base de cálculo? Resposta, sobre um salário mínimo. Olha, quem opta por recolher na forma do caput, a alíquota de 20%, não é sobre um salário mínimo, é sobre o salário de contribuição. Por exemplo, um contribuinte individual que durante o mês recebeu uma remuneração de R$5.000. A contribuição dele, na forma do caput do artigo 21, vai ser 20% sobre R$5.000, ou seja, a contribuição vai ser R$1.000. 20% de 5.000 dá R$1.000, não é isso? Bem, agora quem optar por recolher na forma do parágrafo 2º, além da alíquota ser menor, a base de cálculo é um salário mínimo. Porém, o valor da aposentadoria também vai ser um salário mínimo. E, além disso, não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vejamos, a alíquota de 11%. Quem é que pode recolher essa alíquota de 11%? Contribuinte individual sem relação de trabalho com a empresa. Então, vejam, contribuinte individual que tiver relação de trabalho com a empresa não pode recolher essa alíquota de 11% sobre o salário mínimo, tá legal? Contribuinte individual que tem relação de trabalho com a empresa desconta a contribuição previdenciária dele e esse desconto incidirá sobre o seu salário de contribuição. Não vai ser sobre um salário mínimo, não. Por exemplo, um contribuinte individual prestou serviço a uma empresa. Aí ele cobrou R$4.000 pelo serviço. A empresa descontará a contribuição previdenciária dele sobre R$4.000. Aí você pergunta, mas vai descontar quanto? Sobre quantos por cento sobre 4.000? Espera aí que a gente vê já, tá legal? Não se apresse não. Tá bom? Então, qual é o contribuinte individual que pode recolher só 11% sobre um salário mínimo? É aquele que não tem relação de trabalho com a empresa. Por exemplo, qual a atividade do cara? O cara vende pipoca lá na frente do colégio aí do teu filho. Ele é contribuinte individual? Sim, é. Ele pode recolher só 11% sobre um salário mínimo? Sim, pode. Tá legal? E quem também pode recolher só 11% sobre o salário mínimo? Segurado facultativo. Qualquer segurado facultativo pode recolher só 11% sobre um salário mínimo. Aí a aposentadoria dele vai ser só um salário mínimo. E ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo que tenha se filiado antes da emenda 103. Agora, se um segurado facultativo quer ter uma aposentadoria mais alta, aí ele recolhe na forma do caput, recolhe 20% sobre o seu salário de contribuição. Aí pode recolher 20% sobre o teto, pode se quiser. Um segurado facultativo pode recolher 20% sobre o teto do regime geral, que atualmente é R$ 6.101,06. R$ 6.101,06. Quem é que pode recolher? Quais são os contribuintes individuais e os segurados facultativos que podem recolher 5% sobre o salário mínimo? É um valor bem pequeno, né? 5% sobre um salário mínimo. Quem é que pode recolher essa contribuição tão pequena? Qual é o contribuinte individual que pode recolher só 5% sobre um salário mínimo? Resposta, é o MEI. O que é MEI, professor? É MEI. E o que danado é isso, professor? MEI, MEI.
é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual é um contribuinte individual, mas ele pode fazer essa opção de recolher só 5% sobre um salário mínimo. Quem é o microempreendedor individual? O que é que a pessoa pode, quem é que pode se cadastrar lá junto à Receita Federal como microempreendedor individual? A primeira coisa que a pessoa tem que ser é um empresário individual, sim. Segunda coisa, tem que ser optante pelo Simples Nacional. Empresário individual é o quê? É uma pessoa que tem uma empresa e o único dono da empresa é ele. Ele não tem sócio. Se for uma sociedade limitada, por exemplo, não pode ser MEI, não. Para ser MEI, o cara tem que ser um empresário individual. Empresário individual é o cara que é dono de uma empresa e o único dono é ele não tem sócio nenhum. Então, primeiro, tem que ser empresário individual para ser MEI? Tem. Tem que ser optando pelo Simples Nacional? Tem. E a receita bruta do ano anterior tem que ter sido de, no máximo, R$81 mil. Se a receita bruta do ano anterior tiver sido mais do que R$81 mil, a receita bruta do ano todo, viu? Do ano anterior todo, tiver sido maior do que R$81 mil, ele não poderá ser um MEI, não poderá. Além disso, o MEI só pode ter um empregado, não pode ter mais do que um, não. Se o cara tiver 2 empregados, ele já não pode ser MEI, ele só pode ter um empregado. E além disso, o salário desse único empregado que ele pode ter não pode ser maior do que o salário mínimo, a não ser que esse empregado pertença a uma categoria profissional que tenha um piso salarial maior do que o salário mínimo. Aí nesse caso, o salário do empregado do MEI não pode ser maior do que o piso salarial da categoria. Legal? E também tem algumas atividades que o cara não pode ser MEI. Aí ele não pode desenvolver essas atividades que são proibidas pela lei de ser MEI. Bem, mas se ele se enquadra bem direitinho na condição de MEI, microempreendedor individual, então a contribuição previdenciária dele, na condição de contribuinte individual, será apenas de 5% sobre um salário mínimo. Aí, a aposentadoria dele vai ser quanto? Um salário mínimo. Ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Não. E se o MEI quiser ter uma aposentadoria maior, ou se ele quiser ter aposentadoria por tempo de contribuição, caso ele tenha se filiado antes da emenda 103, o que é que ele faz? Ele pode recolher na forma do caput. Aí recolhe 20% sobre o salário de contribuição. Isso pode. Agora, se ele... Não, eu não quero 20% não. Se eu posso pagar só 5%, por que eu vou pagar 20%? Então pronto, paga na forma do parágrafo 2º. Ele, MEI, paga só 5% sobre um salário mínimo para a Previdência. O MEI, ele tem uma forma de tributação bem favorecida. Os tributos que o MEI tem que pagar é essa contribuição previdenciária de 5% sobre um salário mínimo. Se a atividade dele for comercial, ele tem que pagar R$1 de ICMS. Você não escutou errado não, é isso mesmo, R$1. É aquela moedinha redonda. R$1 de ICMS. E se a atividade dele for prestador de serviço, 5% não, R$5 de ICMS. O maior tributo que ele tem para pagar, na verdade, é a contribuição previdenciária, que não é lá essas coisas, é 5% de um salário mínimo. Então essa é toda a tributação do MEI. Se ele tiver empregado, o MEI também tem a contribuição patronal para recolher. A contribuição previdenciária patronal do MEI é 3% de 3% do salário de contribuição do seu empregado. 3% sobre o salário de contribuição do seu empregado é a contribuição patronal do MEI. Mas aqui o que interessa não é a contribuição patronal do MEI. Aqui o que interessa é a contribuição do MEI na condição de segurado contribuinte individual.
Na condição de segurado contribuinte individual, qual é a contribuição que o MEI não pode deixar de pagar? Contribuição previdenciária. Aquele não pode deixar de pagar é 5% de um salário mínimo. Se ele quiser pagar um valor maior, pode, 20% sobre o salário de contribuição. Se ele quiser uma aposentadoria maior, mas se ele não quiser uma aposentadoria maior, paga só 5% de um salário mínimo para a Previdência. Então, o contribuinte individual que pode optar por pagar só 5% de um salário mínimo, qual é? Resposta: o MEI, microempreendedor individual. E segurado facultativo? Tem algum segurado facultativo que pode optar por pagar só 5% do salário mínimo? Resposta: sim. Qual é? É o segurado facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua própria residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Então tem todas essas condições para que um segurado facultativo possa recolher só 5% do salário mínimo. Primeira condição é ele não ter renda própria. A sua família pode até ter, mas ele não tem renda própria. Segunda condição, o cara se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua própria residência. Terceira condição, pertencer a uma família de baixa renda. Aí você pergunta, o que é uma família de baixa renda? O parágrafo 4º do artigo 21 da Lei 8.212 define o que é uma família de baixa renda para esta finalidade. Esta finalidade de ter o direito de recolher só 5% de um salário mínimo. Então, para essa finalidade, o que significa uma família de baixa renda? Vamos lá. Considera-se de baixa renda para os fins do disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º, ou seja, para essa finalidade aqui, ó, para ter o direito de recolher só 5% de um salário mínimo. Então, para essa finalidade, considera-se de baixa renda a família inscrita no CAD único. O que é CAD único? É o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Por exemplo, a família que recebe Bolsa Família. Eu não estou falando de salário família não, viu? Salário família é um benefício da Previdência. Eu estou falando de Bolsa Família, que é um benefício assistencial. Então, para uma família ter direito a receber Bolsa Família, ela tem que estar inscrita nesse CAD único. Tá legal? É o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, para um segurado facultativo ter direito a recolher só 5% de um salário mínimo, ele tem que pertencer a uma família de baixa renda. Aí quer dizer, a sua família tem que estar inscrita no CAD único. Tá legal? E além disso, além dessa família estar inscrita no CAD único, a renda mensal, aqui a renda mensal da família, não é do segurado facultativo não, porque o segurado facultativo, para ele ter direito de recolher só 5% de um salário mínimo, ele tem que ser sem renda própria. Ele não tem renda própria. Agora a família pode ter. Agora a renda da família não pode ser muito alta. A renda da família tem que ser no máximo 2 salários mínimos. Tá legal? Então, recapitulando. Quem é o segurado facultativo que pode recolher só 5% do salário mínimo? Primeira condição, ele não pode ter renda própria. A família dele pode até ter, mas ele não pode ter. Segunda condição, ele tem que se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Além disso, ele tem que ser de uma família de baixa renda. O que é uma família de baixa renda? É aquela que é inscrita no CAD único e, além de ser inscrita no CAD único, a renda mensal dessa família não pode ser maior do que 2 salários mínimos. Tem que ser no máximo 2 salários mínimos. Entendeu? Então esse segurado facultativo aí pode optar por recolher só 5% do salário mínimo. Os outros segurados facultativos que não se enquadrem aí
nessas condições para recolher 5% do salário mínimo, eles poderão recolher 11% do salário mínimo, ou então 20% do salário de contribuição. Vejam, o MEI pode recolher só 5% do salário mínimo? Pode. Mesmo que esse MEI tenha relação de trabalho com outras empresas, o MEI pode recolher 5% do salário mínimo. Os outros contribuintes individuais podem recolher só 11% do salário mínimo, desde que não tenha relação de trabalho com a empresa. E os contribuintes individuais que tenham relação de trabalho com a empresa, como é que fica? A alíquota é 20% do salário de contribuição, porém, eles podem fazer uma dedução do valor dessa contribuição. Essa dedução, ela está prevista no parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 8.212. O parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 8.212 diz assim: na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas. Então vejam, essa dedução aqui do parágrafo 4º do artigo 30 é para aqueles contribuintes individuais que tenham relação de trabalho com empresas. Então, para esses, eles poderão deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que lhe tenha pago ou creditado, limitada à dedução de 9% do salário de contribuição. Bem, eu sei que o texto está complicado, mas tenha calma. Nós daremos um exemplo para você entender bem direitinho o que danado esse parágrafo 4º do artigo 30 está querendo dizer. Tá legal? Mas antes disso, vamos fazer aqui um resuminho da contribuição do segurado facultativo. O segurado facultativo, qual a contribuição dele? Pode ser 20% do salário de contribuição, aí aqui ele vai ter direito à aposentadoria por TC, que é tempo de contribuição. Agora, vale a pena salientar que ele vai ter direito a essa aposentadoria por tempo de contribuição desde que ele tenha se filiado ao regime geral antes da data da publicação da emenda constitucional 103. E se ele tivesse filiado depois dessa data, mesmo recolhendo 20% sobre o salário de contribuição, ele não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você diz, e o cara que se filiou depois dessa data? Qual a vantagem de recolher 20% sobre o salário de contribuição? É ter uma aposentadoria com valor maior, né? Por exemplo, ele recolhe 20% sobre R$6.000. A aposentadoria dele terá um valor bem maior do que o salário mínimo. Porque quem faz essas opções aqui de recolher só 11% sobre um salário mínimo ou 5% sobre um salário mínimo, tem que prestar atenção que a aposentadoria vai ser só um salário mínimo. Então, aqueles segurados facultativos, sem renda própria, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua própria residência e que pertence à família de baixa renda, se eles quiserem, podem optar por recolher só 5% do salário mínimo, como a gente explicou ainda. Se ele não se enquadrar nessas condições para recolher só 5% do salário mínimo, ele pode recolher 11% do salário mínimo, ou então, se quiser uma aposentadoria maior, recolhe 20% do salário de contribuição. Esse é o resumo da contribuição do segurado facultativo. No próximo vídeo, a gente faz um resuminho também da contribuição do contribuinte individual. Tá legal?